A excepcionalidade das tomadas de contas especiais. É muito comum hoje na administração pública, diante da existência de um dano ou de uma multa aplicada a um contratado, se instaurar a tomada de contas especiais. Esse procedimento, embora surta efeito, não é o recomendável e nem o que hoje consta da jurisprudência dos tribunais de contas e até de alguns normativos. Por quê? Porque a tomada de contas especial ela é um procedimento excepcional. Por que da excepcionalidade da tomada de contas? Ora, ela é um processo administrativo que se desenvolve numa fase interna, conduzido por uma comissão de tomada de contas, depois tem uma fase externa que é levada ao julgamento do respectivo Tribunal de Contas. Ou seja, é um procedimento oneroso ao Estado. E existe uma regra, desde 1967, que está no Decreto-Lei 200, no artigo 14, que nunca se deve ter procedimento de controle mais oneroso que o resultado efetivo que ele possa trazer. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que sempre que for possível a administração pública se ressarcir do efetivo prejuízo por outros meios, ela deve abrir mão da tomada de contas especial. Por exemplo, eventual vantagem indevida que servidores venham a receber na folha de pagamento de um mês, em que se vê que é muito comum em órgãos e entidades se instaurarem tomadas de contas especial, ela pode ser descartada se a administração simplesmente notificar o servidor, dando-lhe prazo para exercer a ampla defesa e o contraditório, e na folha do mês subsequente fazer o respectivo desconto. Outro exemplo, às vezes dano causado à administração por um contratado que se instaura uma tomada de contas especial. Isso pode ser suprimido na medida em que basta, no processo de contratação, basta se fazer a notificação do contratado para que ele apresente defesa em relação aos fatos e se decide imputando a ele ou não o valor desse prejuízo. Outro exemplo, eventual prejuízo causado por terceiro, que ao invés de se instaurar uma tomada de contas especial possa ser objeto de uma ação de cobrança, é muito menos oneroso ao Estado. E isso hoje está consagrado, além de estar no Decreto-Lei 200 de 67, há muitos anos, se consagram na jurisprudência dos tribunais de contas. Hoje, por exemplo, no artigo 3º da Resolução 54/2007 do Tribunal de Contas da União, consta expressamente que deve-se adotar, antes da instauração da tomada de contas especial, todos os meios possíveis pela administração para ressarcimento do prejuízo. Então, em síntese, tenha sempre em mente o seguinte: tomada de contas especial, por ser um procedimento oneroso, ela deve ser adotada como exceção, sempre que outros meios forem mais rápidos e menos onerosos para ressarcir o erário. É isso.